Então, meus queridos, mais um encontro, mais uma noite com aprendizados importantes na nossa caminhada espiritual, mais alguns passos. E hoje a gente vai estudar sobre o subcapítulo Fraqueza e Defensividade, que é o subcapítulo 5, na página 509, do capítulo 22. O capítulo 22, ele fala da salvação e o relacionamento santo. Jesus ainda trazendo nessa parte do livro como seremos salvos através dos nossos relacionamentos, que ele vai santificar, que ele vai purificar. E dentro dos subcapítulos desse capítulo, o subcapítulo 5 me chamou muito a atenção. Algo que a gente ainda não discutiu, não trouxe aqui nas nossas aulas, que fala sobre a nossa defensividade e o que isso significa. É muito interessante porque ao longo da nossa jornada, se a gente prestar atenção, a gente acha que a gente tem que defender muitas coisas. E, na verdade, esse nosso movimento de defender é um movimento totalmente ilusório e fraco. Ele vai nos explicar melhor, a gente vai aprofundar sobre isso para a gente entender essa motivação, da onde parte essa forma, né, de enxergar, querendo ou não, tudo é um ponto de vista, mas a defensividade, ela expõe uma fraqueza tua. Ela é camuflada como algo que eu preciso fazer para vencer ou para mostrar, mas no fundo, quem precisa de defesa se sente fraco. Quem precisa se defender ou defender algo é fraco. Então vamos juntos aqui ler algumas partes do subcapítulo e vamos aprofundar no ensinamento que Jesus traz. Parágrafo 1. Como é que alguém supera ilusões? Com certeza não é através da força ou da raiva, nem se opondo a elas de alguma forma. São superadas meramente permitindo que a razão te diga que contradizem a realidade. Vão contra o que não pode deixar de ser verdadeiro. A oposição vem delas e não da realidade. A realidade não se opõe a nada. O que simplesmente é não necessita de defesas e não oferece nenhuma. Só as ilusões necessitam de defesa devido à fraqueza. E como pode ser difícil andar pelo caminho da verdade quando apenas a fraqueza interfere? Tu és o forte nesse conflito aparente e não necessitas de nenhuma defesa. Tudo que precisa de defesa, tu não queres, pois qualquer coisa que necessite de defesa irá enfraquecer-te. Olha isso, gente. Isso é um ensinamento muito importante para nós. O que o ego gosta de defender? Vamos juntos aqui olhar para dentro. A gente defende nosso ponto de vista, não é? Quanta separação, quantas brigas, quanta desunião, porque a gente defende o nosso ponto de vista com unhas e dentes. A gente defende, briga, separa, para defender um ponto de vista, para defender um conceito, uma ideia criada, uma forma. E Jesus diz aqui, a partir do momento que você faz isso,
A partir do momento que você se identifica com esse tipo de atitude ou essa forma de pensar, você está iludido. Ah, Camila, mas eu não preciso defender a honra. Eu não preciso, eu não preciso defender a verdade. Quantas brigas hoje, quanta desunião tem porque as pessoas julgam as outras em prol de uma defesa de algo, da moral, a defesa das coisas certas, do que é certo, do que é errado. A partir do meu ponto de vista, eu vejo que aquilo é errado e eu vou brigar, eu vou lutar contra aquilo. E eu luto, e eu ataco, e eu. Quantos exemplos a gente tem disso? De pessoas achando que tem que defender, se defender para ser visto ou ser valorizado. Isso tudo é ilusão. Quantas vezes eu achei que eu tive que defender o meu ponto de vista, que eu tive que defender, que eu tenho que defender o que é, sei lá, o que é certo, o que é justo, a partir da minha perspectiva. Sempre que eu entro numa guerra que eu digo, numa discussão, onde eu entro em argumentos sem fim para defender algo, eu estou iludida. A verdade não precisa de defesa porque ela parte de um ponto de certeza, ele nos explica. É interessante isso, porque a gente acha que a gente tem que lutar por muitas coisas. E Jesus fala: não, não, não. Você não tem que lutar por coisas, por justiça. Muita injustiça é feita em nome de defender a honra. Muita injustiça é feita em prol da defesa da família, da visão da família como ela tem que ser, da família perfeita, da forma. Principalmente a forma nos pega muito. A gente julga para manter a forma. Tudo que não tem determinada forma, a gente quer defender. Às vezes, deixa eu juntar minha caneta que caiu aqui. Mas é muito difícil isso, a gente aprender isso, porque, de novo, o ego ele se agarra nas opiniões. E para ele sobreviver, ele precisa delas. E ele delimita certas estruturas para se fortalecer. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Vamos colocar família. Muitas vezes as pessoas me perguntam, algumas Ah, pessoas, não, né, Xaxá? Vai lá na rua. o que a Xaxá está fazendo, Fê? Ai, gente, que vergonha. Ah, O que a Xaxá fez? Xixi dentro de casa, né? Ai, ai. Tudo certo, amiga. Bota a Xaxá e faz xixi na rua. Bom, tipo, tu fala bem baixinho. não é que o áudio tá. Tu achou que falou baixinho, né? Mas tu falou bem alto. Mas é só botar no mudo, Fê. Peraí que eu te boto. Não, agora tu que ficou no mudo. Peraí. Pronto. Pronto, Fê. Já tá no mudo. Agora ninguém te escuta. Pode falar com a Xaxá já. Então, gente, voltando a falar das nossas defesas, as lutas que a gente acha que tem que pegar, as coisas que a gente acha que tem que defender na sociedade, a família, enfim, eu peguei a família porque é algo que me chama muito a atenção, porque tem muito dessas discussões, ah, meu Deus, a gente tem que proteger a família, a instituição da família está acabando, porque onde vai parar esse mundo, porque ninguém está dando valor à família, e tu não tem medo do que possa acontecer? Eu sim, não tenho.
Não tenho medo do que possa acontecer à minha família, de que forma vai. Não tenho, não tenho que levantar nenhuma bandeira, não tenho que brigar com ninguém, não tenho que defender, porque desde que eu comecei a estudar o curso, e essa não é a primeira vez que eu estou passando por essa lição, eu aprendi, Jesus fala, a verdade não precisa de defesas. A gente comete muita injustiça querendo defender o que não precisa ser defendido. Porque a gente julga, a gente segrega, a gente exclui, a gente deixa de amar. Jesus fala, gente, irmãos, o compromisso de vocês é com um amor incondicional. Vocês não sabem essa dimensão do amor, vocês estão desconectados dessa dimensão. Vocês precisam entrar ali, e a partir dali, tudo está seguro. A partir dali, nada precisa ser defendido. Ame os teus filhos, ame a tua família, ame os teus irmãos, que a partir dali, a partir do amor, nada sai errado. O medo não entra, tu não tem que defender nada ali. Defender o quê? Você não precisa defender nada que é real e verdadeiro, porque a verdade não precisa de defesas. Agora, a gente cego quer é o que Jesus fala, ter a autoria de Deus, determinar o que é, o que não é, o que deve, o que não deve, e levantar as bandeiras. Eu não estou dizendo que aqui no mundo a gente não tenha distorções, é claro que tem o tempo todo. A mente humana distorce muitas coisas. Mas quando você entra numa discussão, ou numa briga, ou num impasse, excluindo teu irmão para fazer com que você seja o modelo certo, como você está defendendo certo e é aquele modelo que tem que ser, você está iludido. Você está iludido porque Deus, ele está no todo. E a partir do momento que eu estou julgando separado, eu estou preso na ilusão. Deus, ele está em um lugar onde contempla o todo. Ele está no amor incondicional. E o amor incondicional, ele é inteiro por si só. E ele fala de novo. É em Cristo que estamos unidos, que é nesse amor incondicional. Que todos habitamos ali. Então, a partir do momento que eu defendo algo, que eu separo, que eu excluo, que eu tenho que segregar para delimitar um modelo, delimitar uma forma da minha de pensar, o meu viés político, a minha visão a política, a minha visão social de certas coisas, quando eu tenho que discriminar e segmentar, pronto, eu já perdi, eu já estou iludido, já estou defendendo algo que já não é a verdade. A gente vai seguir aqui e ele vai explicar um pouquinho melhor. Ele vai falando cada vez mais sobre esse ensinamento. Então, o primeiro parágrafo, olha só. Como é que alguém supera ilusões? Com certeza não é através da força ou da raiva, nem se opondo a elas de alguma forma, nem se opondo a elas. Então, a postura de quem quer a verdade, ela não se opõe a nada. Ela não se opõe a nada, tá, Camila? Mas a gente não vai lutar por um mundo melhor? Aham. Sabe como que a gente luta por um mundo melhor? Trabalha a tua consciência em reconhecer a verdade. Essa é a tua única batalha que tu tem que fazer. Porque às vezes o ego quer levantar tantas bandeiras, tantas bandeiras. Ah, porque essa classe aqui, ela tá porque essa classe, ela tá assim, porque ele quer levantar tantas bandeiras enquanto você briga por algumas situações, você está distraído e inconsciente. E ele está ali sendo perpetuado. Então, com certeza não é através da força ou da raiva, nem se opondo a elas de alguma forma.
melhorando a si mesmo. Claro, Assim, assim a gente vai melhorar o mundo. claro. Não tem outra forma. É através da expansão da consciência que nos mostra o que é verdadeiro e o que é falso. A gente tem que sempre sair dessa posição de certo e errado que o ego coloca, a gente já fala, que é o julgamento, isso é muito importante. Do que é certo, isso aqui é errado, isso aqui. É sair do que é certo e errado para ser levado a compreender o que é falso e o que é verdadeiro. Então, vamos olhar para o que a gente anda defendendo. Vamos olhar para nós mesmos, para os nossos padrões, o que no nosso dia a dia a gente quer defender. A gente pega a bandeira e a gente. Vamos se ater. Isso é um movimento egóico. É um movimento egóico que não te leva a nada. Está te distraindo. O nosso movimento é compreender o que é falso, o que é verdadeiro. Porque a partir daí, sim, o que é falso, eu transcendo e consigo ir direto no que é verdadeiro. Eu consigo ser cirúrgico com o meu irmão. Eu consigo ir na verdade de nós. Eu consigo reavivar verdades em nós e não ficar lidando com o falso. O falso, quando reconhecido, você não quer mais. Tipo, isso aqui eu não quero nem me relacionar, você não quer se relacionar com o falso. Agora, o certo e errado, não. Tu tem que defender o que é certo. Tu te relaciona com isso. Tu fica ali defendendo bandeiras, causas, excluindo, dizendo quem que é certo e que é errado, o que é bom e o que é ruim, esse presta, esse não presta. Saia disso. Isso é um movimento egóico. A verdade não precisa de defesas, ela precisa ser reconhecida. E, de novo, a gente não é através da força ou da raiva, nem se opondo a elas de alguma forma. São superadas meramente permitindo que a razão te diga que elas contradizem a realidade. Ou seja, a razão aqui é o Espírito Santo, né? Que ele fala que é a razão que nós recebemos dele, que é a graça, que é a forma de ele pensar. Permitindo que a razão te diga que contradizem a realidade, que são falsas. Aí, a outra parte no parágrafo 3, que eu achei muito interessante. Deus, na frase de número 8, Deus descansa contigo em quietude, sem ser defendido e totalmente sem defesas, pois apenas nesse estado de quietude está a força e o poder. Olhem, gente. Deus descansa contigo em quietude, sem ser defendido e totalmente sem defesas, pois apenas nesse estado de quietude está a força e o poder. A gente assiste o seriado The Chosen e a gente percebe o quanto os fariseus defendiam Deus. Eles estavam o tempo inteiro defendendo a santidade, defendendo Deus, colocando um monte de regras, colocando um monte de dogmas totalmente distorcidos do que é o amor. A grande verdade que Jesus trouxe, que ofendeu tanto a eles, foi isso. Jesus só simplesmente fazia as coisas, você não pode no sábado fazer isso, porque tem um ritual disso, porque tem um ritual da limpeza, porque tu não pode trabalhar no sábado. Tudo defendendo o ritual sagrado, defendendo Deus. E a gente tem isso até hoje. E Jesus falava, não tem problema, trabalhar é Shabá, não tem problema, eu quero curar esse irmão. Ele veio, trazendo a verdade, né? E tirando a falsidade, não. O que Jesus veio? Ele veio se relacionando com a verdade somente. Ele não se relacionava com o que era falso, todas aquelas regras, aqueles dogmas, aquelas leis que eles faziam em nome de Deus, que não tinha nada a ver com Deus. E ele veio simplesmente trazendo
toda essa falsidade, ou seja, lidando com a verdade de uma forma, simplesmente lidando com a verdade. Ele confrontou, obviamente, ele confrontou. Por quê? Porque ameaçou o sistema, né? Ameaçou o sistema. Jesus, em algum momento, levantou. Se a gente lê a Bíblia, eu falo do The Chosen porque é um seriado que está sendo muito assistido agora, que conta toda a história do Novo Testamento. Maravilhoso. Mas Onde é que tem, no Camila? Netflix, amigo. Tem. A última temporada tu consegue assistir pelo aplicativo, mas tem até qual é a temporada que já se tu vai iniciar em assistir, tem no Netflix. Vai assistindo até o final e depois a última tem no aplicativo do The Chosen que você baixa. Qualquer dúvida Tá, me chama que eu te explico. Ele conta o tá. Novo Testamento, é uma produção maravilhosa e ensina muito, porque eles trazem várias passagens bíblicas e eles humanizaram muito né, as histórias, é muito legal. E assim, e realmente Jesus veio na época do Império Romano, né? E os romanos massacravam o povo de Israel e tinha toda aquela cobrança abusiva de impostos e toda aquela situação. Só que Jesus em nenhum momento levantou nenhuma bandeira, ele em nenhum momento ele foi ele brigou contra aquele sistema romano e até a revolta dos apóstolos era isso. É que em um certo momento, quando os apóstolos não entendiam ainda o que Jesus veio trazer, o reino que ele estava falando, eles ainda não tinham a compreensão, eles achavam que Jesus ia derrubar Roma. E eles tinham essa esperança, só que em nenhum momento Jesus, muito pelo contrário, ele queria os romanos, ele queria todos eles, ele não distinguiu ninguém, ele não dividiu ninguém, ele não levantou bandeira, ele não dividiu nada. Ele veio unindo aqueles povos que os gentios, enfim, eu até esqueço os nomes todos, né? Mas eles tinham todas aquelas, eles segregavam, os judeus era de um jeito, os saduceus, e a Fê vai falar melhor que eu, que ela tem até, conhece melhor essas. Então, assim, Ô, os até tem. gentios, um não falava com o outro, um não aceitava o outro, e Jesus veio trazendo todo mundo junto, e até os próprios romanos. Então, Jesus nunca levantou bandeira política, ou ele nunca levantou bandeira sobre qualquer coisa, a não ser lidar com o amor incondicional, a não ser trazer a verdade. Ô, Então, Camila, sim, tem até uma bem simples, assim, bem simples. O pessoal queria pegar Jesus, né, para saber o que ele ia dizer, eles queriam que Jesus se posicionasse, né? E aí falavam da alta cobrança dos impostos lá sim, por César, né? E aí perguntaram, mas você acha justo pagar esse monte de impostos? Aí ele disse aquela que dai Caia a Deus o que César, é de Deus e a César o que é de César. exatamente. Pronto. Ele não Ele entrou, em nenhum momento, ele não misturou o que é falso com o que é verdadeiro. Ele não, ele simplesmente nos mostrou que ele reconhecia o que era falso e ele sabia o que era verdadeiro. E ele se relacionava com o verdadeiro. Então, tudo que era falso, ele não confrontava em termos de ficar ali porque vocês romanos, é porque vocês. Ele não ficou como um ativista ali defendendo, brigando na ilusão. Não. Ele veio mostrar a superioridade do Filho de Deus. Ele veio mostrar o nosso poder sobre tudo isso, como a gente está acima de tudo isso. Ele veio mostrar aquela mente curada, aquela mente divina, aquela mente que ama e o poder daquela mente. Ele não ficou ali. E é o que ele quer falar agora com fraqueza e defensividade. Tudo que tu está ali defendendo está te enfraquecendo. Fraqueza e defensividade. Tudo que tu defende está te enfraquecendo. Estás assumindo que aquilo tem poder sobre você. Estás assumindo que aquilo. Então, você é fraco. Você está assumindo que você é fraco. A defensividade ela vem junto com a fraqueza, porque a verdade não precisa ser defendida. Você está num ponto de certeza. Então saia da tua posição de defensividade, o que quer que seja que você está defendendo hoje.
É um lado político? É uma instituição? O que é algo dentro da tua sociedade? Não saia, saia dessa fraqueza, porque a verdade ela não precisa ser defendida. E a gente tem que ter muito discernimento para analisar isso e para enxergar, porque a gente se distrai ali, muitas vezes, achando que está defendendo Deus. De novo, os fariseus faziam tudo em defesa de Deus. Faziam tudo em defesa de Deus. Era Ô, tudo em Cá, defesa de Deus. Sim, sim, Fê, por se tu favor. me permitir falar alguma coisa, Claro. porque assim, os fariseus, né, e os saduceus, né, que eram Uhum. os sacerdotes da época, Isso, eles estavam tão distraídos com a lei de Moisés que eles não perceberam Jesus, né? sim. Não Eles, reconheceram, né? eles estavam distraídos. E Jesus, né, ele veio para o povo dele, que eram os judeus, né? E os judeus não aceitaram. Então, como tu falou ali, quem aceitou Jesus foi o povo gentil, que não era o povo escolhido, né? Uhum. Entendeu? Através dos exemplos dele ali, e tanto que até hoje, né? Os judeus ortodoxos, Não eles aceitam. seguem a lei ainda, eles não aceitam que o Messias já veio, né? Que Jesus já Uhum. veio, Sim, né? Já existe judeu messiânico, né? Que a gente sim, fala, mas a maioria deles não aceita ainda Jesus, eles estão sim, lá na época da lei do Moisés ainda, sim, sim, né? E legal assim a gente saber que para nós Jesus é o nosso exemplo, né? O nosso mestre, mas que tá tudo certo quem é budista, né? A gente viu sim, naquela experiência de quase morte, né, Cá? Que sim. a moça era budista, mas na experiência de quase morte quem vem em auxílio dela é Jesus, É. né? Então assim é muito. É Eu que não estou te Jesus, escutando, cara. não, é isso mesmo, é que É Jesus que é uma forma. é a forma, né? Como é que a gente diz? É o arquétipo? É o Jefferson que Também, é psicólogo aí, mas é são o arquétipo de, né? Mas Sim, é uma muito coisa, legal. a forma, Fê, a forma ela muda para pegar cada mente que Deus sabe exatamente como se fazer reconhecer em nós. Sim, Então, as formas, a Maria, Jesus, Buda, as formas são diversas, mas o conteúdo é o mesmo. Todas essas religiões, na sua essência, levam ao amor incondicional, levam ao teu despertar no amor. Nesse amor, de novo, essa dimensão que a gente ainda não se reconectou, que a gente está caminhando para tal. Mas as formas são muitas, então não importa o nome, não. é tudo vibração, conteúdo, é tudo a vibração do conteúdo. Não importa o nome. E às vezes a gente se perde tanto em defender a forma, por isso que ele fala. Uhum, A gente, total. a gente quer defender a forma, a família ela tem que ser assim, assim, assado para ser legitimizada. Ah, não, para ser aceita, tem que ser assim a coisa, tem que ser dessa forma. Então a gente julga a forma e perde totalmente o conteúdo. Por isso que ele quer fazer com que a gente entenda isso para dar espaço para ele elevar a nossa consciência para uma outra forma de enxergar, né? E desenvolver a nossa vista espiritual, porque a gente só sabe julgar o que os olhos do corpo, que os sentidos Uhum. nos mostram, e o que a gente vê aqui na matéria é totalmente limitado e distorcido. Na verdade, é totalmente distorcido. A gente vê um mundo separado, onde estamos todos unidos, para ver quão distorcido é a nossa visão dos sentidos. Ele explica, o corpo, ele já foi uma criação nossa para se ver separado, já foi a queda, já foi a queda. Então, claro que o Espírito Santo reinterpreta tudo isso e faz do corpo um meio, né, de comunhão, de união, ele não é um motivo de separação, mas como o ego usa, como a nossa mente se identifica, como a gente se enxerga, como os sentidos foram feitos, foi para sustentar a separação, né? Esse senso de desconexão e individualismo, que é irreal, que é ilusório. Então, então é isso, a gente tem vários exemplos
que a gente pode citar de como Jesus, né, do nosso irmão, que é a nossa forma aqui, né? Jesus nos traz tantos exemplos de que ele não precisou defender nada. Até a própria crucificação é o maior exemplo de todos, aonde ele entregou, né, onde ele entregou o seu corpo para mostrar onde está a vida, para mostrar que a mente íntegra, ela não tem limites, ela transcende o físico, transcende a nossa crença da morte, onde a morte não existe, na verdade, né? Então, tudo isso, todos os exemplos que ele deu, né, os ensinamentos que ele deixou, ele fala sobre isso, que a verdade não precisa de defesa, então a gente não precisa estar aqui no mundo com escudo, espada, e dizendo quem é certo, quem é errado, tendo que defender em nome de Deus. A gente tendo que defender em nome de Deus, a gente não tem essa sabedoria, a gente não pode usar dessa posição e a gente não necessita. Deus não necessita dessa defesa que a gente acha que tem que ter. É uma distorção nossa. Deus não precisa. Ele é muito claro aqui. Deus descansa contigo em quietude, sem ser defendido e totalmente sem defesas. Pois apenas nesse estado de quietude está a força e o poder. Aqui nenhuma fraqueza pode entrar, pois aqui não há nenhum ataque e, portanto, nenhuma ilusão. O amor descansa na certeza. Olha que frase essa. Olha que frase essa, gente. O amor descansa na certeza. Ela fala tudo, essa frase. É o que eu falei mais no início do encontro. Deixa o Espírito Santo te mostrar o que é o amor. Faz a tua caminhada. Essa é a melhor coisa que a gente pode fazer para o mundo. É amando. Camila, você percebe o quanto a religião separa a sociedade, né? A distorção, sim. A distorção, ela está na religião, ela está nas instituições, ela está na nossa mente. Então, tem partes da religião que não vai, né? Porque tem ser humano por trás de tudo, né? Por trás das instituições, das religiões, o que temos seres humanos. E nós, em cada etapa do processo evolutivo. Então, tem, sim, padres, pastores que separam. Tem, mas tem padres e pastores que unem. Tem os dois. Tem os dois. A Madre Teresa de Calcutá é um exemplo, né, de Exato. união, de amor, olhou para esse lado, né? Sim. Mas sim. mas eu concordo com ela que a religião ela mais desune do que une. A religião é danada, Tem que defender elas, algo em nome de Deus, né? é, Só que, de novo, a gente tem que entender se que. quiser desligar o meu microfone cá, Tá. Tá bom, amor. o meu aqui. Desligasse o teu. Agora eu acho que eu consigo. É verdade, Fê. Desliguei o meu, perdão. Agora foi. O teu tá mudo agora. Então, de novo. Mas, enfim, a gente está em processo, né? Todos nós aqui, todos nós, um processo evolutivo e cada um no seu momento. Porém, existem pessoas que ainda, né, mesmo dentro da religião, que ainda não entenderam a mensagem de Cristo, que ainda segregam, que ainda acham que tem que defender, que ainda acham que tem que excluir uma parte para defender algo de Deus, ou defender Deus. Só que eu também já vi muitos depoimentos, muitas palestras, muitas missas de pessoas que unem, né? Então, a gente tem os dois. E no mundo
temos as duas polaridades. No mundo a gente vai ver, então a gente tem que tomar muito cuidado, né? A fonte que a gente está nutrindo aí, porque ela pode estar equivocada. Tudo que desune, tudo que exclui, tudo que precisa tirar uma parte, tudo que não está unindo e não está integrando, não é Deus. Não é Deus. E Jesus nos deu muitos exemplos disso. Primeiro que os apóstolos dele foram pessoas improváveis, pessoas consideradas excluídas da sociedade da época, impuras. Então ali tu já vê onde ele chegou, tipo assim, eu não ele já chegou, ele chegou confrontando com muitas coisas do certo e errado, não é? Perante a sociedade daquela época. Mas ele foi no verdadeiro. Ele confrontou o certo e errado, ele fez, porque não é certo trabalhar, fazer nada no sábado. Isso é falso. Essa situação é falsa, eu não quero me relacionar, eu quero me relacionar com a verdade. Não existe dia para amar, não existe dia para fazer o bem, não existe dia para ajudar. E assim ele foi. Aquela pessoa é impura. Não, não existe ninguém impuro. Não existe ninguém impuro. Somos irmãos, filhos de Deus, somos amados, somos iguais. Então ele estava o tempo todo lidando com a verdade. Esse certo e errado nosso da sociedade que diminui o outro, que distrata o outro, que exclui o outro, qualquer que seja a razão, Jesus ignorou tudo isso na sua época. Só que isso é uma grande ameaça para o ego. Por isso que tem gente que não abre mão disso, de defender Deus, de achar que tem que estar ali com a bandeira defendendo Deus. Aí, seguindo aqui. Aqui nenhuma fraqueza pode entrar, pois aqui não há nenhum ataque e, portanto, nenhuma ilusão. O amor descansa na certeza. Só a incerteza pode ser defensiva. Só a incerteza pode ser defensiva. E toda incerteza é dúvida acerca de si mesmo. Olha isso. E toda incerteza é dúvida acerca de si mesmo. Olha o que ele fala aqui no parágrafo 5, que eu também quero ler para nós. Se apenas reconhecesses como é pouco o que está entre tu e a tua consciência da tua união com o teu irmão. Essa primeira frase. Se apenas reconhecesses como é pouco o que está entre tu e a tua consciência da tua união com o teu irmão. São só pensamentos, gente, que está entre nós e a consciência da união com o nosso irmão. São nossos pensamentos separados. Como é pouco isso, Jesus fala, para você ter consciência da unicidade, para você ter consciência da onde a gente opera tudo junto, da nossa conexão mental, da nossa conexão vibracional, de que quando eu vibro no amor, o outro também vibra, aonde a gente se reconhece, aonde a gente se une além do corpo. Essa é uma compreensão que nos é dada. O que a gente enxerga com o olho do corpo é separação. Eu sou eu, tu é tu. A gente está em mundos individuais. Agora, o que a gente recebe com a consciência é a compreensão. Em algum ponto da minha mente, eu sei, eu reconheço, eu compreendo que a gente é unido, que a gente vibra juntos. Se apenas reconhecesses como é pouco o que está entre tu e a tua consciência, da tua união com teu irmão. Não te enganes com as ilusões que se apresentam acerca de tamanho e espessura, peso, solidez e firmeza de fundamento.
Não te enganes acerca do tamanho, espessura, peso, solidez, firmeza de fundamento. Sim, para os olhos do corpo, isso parece ser um enorme corpo sólido, irremovível, como uma montanha. Entretanto, dentro de ti está uma força entretanto, dentro de ti está uma força a qual ilusão nenhuma pode resistir. Olha isso. Para os olhos do corpo parece ser algo muito grande, né? A barreira do corpo entre nós. Para os nossos olhos físicos, meu Deus, parece que é tudo desconectado e a coisa é intransponível. Mas ele fala, entretanto, dentro de ti está uma força a qual ilusão nenhuma pode resistir. A gente tem uma força dentro de nós que vai nos trazer essa compreensão, que ilusão nenhuma pode resistir. Quando essa compreensão chegar na nossa mente, ao nosso convite, como ela está entrando, nenhuma ilusão vai resistir. Ou seja, pode ter um irmão com um corpo separado do meu, mas a minha compreensão da nossa unicidade, da nossa ligação, não vai sair mais da minha mente. Essa força, ilusão nenhuma pode resistir, ou seja, quando a compreensão veio, nada mais sustenta a ilusão. Último parágrafo. Não te esqueças, quando sentires surgir a necessidade de ser defensivo em relação a qualquer coisa, vou ler de novo, tá? Não te esqueças que quando sentires surgir a necessidade de ser defensivo em relação a qualquer coisa, de que te identificaste com uma ilusão. Ele é claro. Ele é muito claro e é um grande ensinamento na nossa caminhada espiritual. Porque tudo que a gente acha que tem que defender, que a gente tem que entrar em impasses defensivos, a gente está identificado com uma ilusão. Não é esse o movimento de Deus, que está em quietude e incerteza, sempre absoluta, que não precisa ser defendido. Você não precisa ser defendido, você não precisa defender nada em você. É interessante que o Espírito Santo nos coloca numa posição de pura segurança, tipo, você não precisa fazer nada. A vontade de Deus é o que tem poder para você. Você não precisa se defender de nada mais, porque tudo que tem poder sobre você é de Deus. Fora isso, nada tem poder real sobre você. Tanto é que você pode pensar vários pensamentos negativos, errados, equivocados. Teu corpo pode sofrer com isso. Teu corpo pode sofrer porque tu vai somatizar, tu vai sentir dores, tu vai entrar em processos de ilusão, porém nada disso desconfigura a tua natureza em Deus, a tua realidade em Deus. Todo o teu potencial, toda a tua natureza, toda a tua força está ali, intacta, até que você reintegre a isso, reconecte-se a isso. Então, muitos dos nossos sofrimentos, obviamente, são de parte ilusória, são problemas que a gente enxerga, limitações que a gente tem. Claro que para nós é muito real, parece muito real aquela limitação. É onde a nossa mente está pegando, mas na realidade, em essência, nada disso está acontecendo. Todo aquele problema que a gente acha que tem, aquela situação, é algo que a gente está vivendo a partir de um ponto de ilusão, de um ponto desconectado, de um ponto da mente que criou o que não existe, que enxerga o que não existe. É profundo isso, mas é verdadeiro. Não te esqueças quando sentires surgir a necessidade de ser defensivo em relação a qualquer coisa, de que te identificaste com uma ilusão. E, portanto, te sentes fraco porque estás sozinho. Esse é o custo de todas as ilusões.
Olha só, este é o custo de todas as ilusões, nos sentir fracos, sozinhos, isolados, desconectados. Esse é o custo, que tudo depende de nós, que se a gente não fizer algo, a coisa vai dar ruim, vai dar errado, vai ser tudo isso. Esse é o custo de a gente se identificar com esse serzinho aí, com essa Camilinha que acha que tem autoria da vida dela, que acha que tem que fazer as coisas do jeito dela, que tem que ser da forma dela, que tem que se não acontecer daquela forma, ela acha que está perdida. Hoje eu perguntei para uma pessoa querida, eu sempre vejo ela com um semblante triste, semblante apagado, cansado, triste. E eu olhei para ela e perguntei: o que está dentro da tua mente? Quais os pensamentos que tu está tendo? E ela, eu não sei dizer. Aí eu olhei assim, mas o que te aflige? Tu estás com um rosto tristinho, faz tempo que eu te percebo com um semblante preocupado. Pode confiar, fala para mim o que que tem dentro, qual é o teu pensamento? Aí ela se abriu e ela me disse assim: eu penso que eu tô sempre com medo de ser mandada embora, eu me sinto vulnerável. Parece que hoje eu sou bem reconhecida, fulana, muito obrigada, tal, mas parece que amanhã eu posso não estar aqui e tá à mercê. Ela me falou isso. Aí eu assim, eu imagino que esse pensamento está te deixando muito triste e está tirando a tua energia, a tua alegria. Eu percebo. Ela falou: mas eu estou estudando para um concurso público e aí eu vou conseguir a minha segurança. Aí eu olhei para ela e falei, né? Por mais que ela não sei se a intenção é sempre de canalizar algo que eu aprendi com ele, né? Mas eu falei: minha linda, você já está segura. Você já é cuidada. Você já é invulnerável. Você já é cuidada a todos os teus passos. Quem dá a tua segurança é lá em cima. É ele. Não tem nada a ver com aqui fora, não tem nada a ver com a tua patroa, não tem nada a ver com a segurança de um trabalho público. Às vezes tu vai entrar em algo que tu nem gosta de fazer para buscar essa segurança aqui fora. Tu já é cuidada. Tu já tem segurança, só que a gente não acredita, né? A nossa mente humana não acredita que a gente tenha segurança. Aí na hora ela foi um pouco defensiva, ela falou: "Não, não, mas eu acredito". Ela quis dizer: "Eu acredito em Deus". Eu falei: "Não, eu sei que tu acredita, mas a gente não vive isso de forma inteira. Isso é humano, é todos nós". Eu falei: "Não é só você". O ser humano acha que ele tem que buscar a segurança de alguma forma aqui do lado de fora, com um irmão, com outras pessoas, e que é a posição, e não é isso. A gente quer a autoria de Deus, a gente não confia que está tudo preparado para nós, a gente não consegue descansar e relaxar nisso. Não, a gente acha que depende tudo de nós. A gente acha que, meu Deus, se não for nós, a coisa não. E de novo, não é que quando eu entro nessa confiança, eu sento no sofá e fico vendo TV o dia inteiro e Deus vai fazer tudo por mim. Não tem nada a ver com isso. Só que a tua mente, ela atua de um ponto de confiança, de segurança e certeza, e você tem a tua atividade mental de muita qualidade. Você não está com pensamentos de medo vagando. Você não está com pensamentos de medo, ai meu Deus do céu, se eu for mandada embora amanhã, meu Deus, como a minha insegurança financeira, achando que sempre preocupado com o dia de amanhã. Isso gera extrema ansiedade, por isso que a gente fica tão ansioso. Preocupação com o dia de amanhã, que a gente não tem segurança, que a gente não é seguro, que a gente vai padecer. Essa é uma grande crença do ego, né? E claro, eu falei isso para ela sorriu, enfim. Mas o que eu queria dizer
é o seguinte, esse serzinho que a gente acha que ele entra num padrão ilusório tremendo. Olha quanto sofrimento ela traz. E eu me vejo nela, já me vi. Ela traz para a mente, ela traz para a vida por acreditar nisso, que ela é invulnerável, que ela depende de certas coisas, né? Olha o quanto custa essa nossa desconexão, essa nossa inconsciência. Custa a nossa fraqueza, esse nosso se sentir desempoderado, essa nossa desconexão, esse nosso isolamento, se sentir fraco, aí querer ter o controle de tudo, né? Que é uma consequência disso, querer controlar tudo, e aí sim encher a cabeça de pensamentos disfuncionais. Então ele fala, e portanto te sentes fraco porque estás sozinho, e esse é o custo de todas as ilusões. Não há nenhuma que não se baseie na crença segundo a qual estais separado. Não há nenhuma ilusão que não se baseie na crença segundo a qual estais separado. Não há nenhuma que não pareça estar entre tu e o teu irmão, pesada, sólida e irremovível. Meus lindos, se a gente não faz o nosso caminho de reprogramar essas crenças, o nosso cérebro, ele é o portal do medo. Ele é o receptor. Ele atua de forma instintiva, buscando riscos, buscando ameaças, buscando segurança. O cérebro é o aliado do corpo para buscar segurança, é o ego que vai estar ali. Você está em risco, você está inseguro, você está vulnerável. Aonde que eu vou buscar a segurança? Se a gente não fizer o exercício espiritual, a busca do ser, que é o único contraponto existente aqui no mundo, tá? A gente adoece, a gente entristece, a gente enfraquece. E a gente acha que a gente precisa, e com essa fraqueza, a gente acha que a gente precisa defender muita coisa, a gente se coloca em papéis totalmente falsos e ilusórios. Então, o meu desejo é que a gente continue buscando a verdade sobre nós mesmos, que a gente continue buscando os pensamentos de Deus para nós, o que é a nossa verdade como filhos de Deus, para que a nossa mente seja nutrida com esse tipo de pensamento e que as nossas crenças sejam reeditadas com as crenças do Espírito Santo. As crenças do Espírito Santo, a forma de pensar de Deus, vai trazer a nossa realidade. O nosso poder. Não, eu sou filho de Deus, eu estou seguro, eu estou garantido. E como eu consigo ter convicção disso? Reprogramando as minhas crenças. Como? Com experiências com o Espírito Santo. Não tem outra forma, a não ser nas nossas experiências do dia a dia, com os irmãos. O que Deus tem para... As experiências do dia a dia com os irmãos, o Espírito Santo, quando é convidado, vai nos mostrar que a gente não precisa se defender, que a nossa força mora na nossa inocência, que a gente não é separado, que eu e o irmão somos um. Todas essas lições vão reprogramar as nossas crenças, que hoje estão ali, algumas mais fortes, outras mais fracas, dependendo de como você vem trabalhando isso, aonde nos mostra um mundo totalmente diferente, nesse nossa mente ego, separado, cheio de ameaças, totalmente vulnerável, que eu preciso me defender, eu preciso me controlar, eu preciso me destacar, eu preciso... Aonde ele te coloca num papel totalmente diferente do de Cristo, do Filho de Deus, aonde ele te enfraquece, te desempodera. Então não tem outro Camila, caminho. Sim, simpático. deixa eu te falar uma coisa que você está falando sobre isso, né? Claro. Por exemplo, o meu cunhado ele perdeu um emprego, Uhum. certo? E a família toda tinha convênio. Aí tá todo mundo
sem o convênio. A Uhum. minha irmã, por exemplo, ela tá adoecida por causa dessa preocupação o tempo inteiro da Sim, família estar descoberta desse convênio, né? E aí eu te pergunto, é uma preocupação? sim, É, claro, né? É só a nossa. É, que nem você falou, você entrega isso para Deus, tipo assim, Ele está no controle dessa situação. Eu teria que claro, pensar assim: Ele está no claro, controle, eu estou claro, descoberta, claro, e isso não é assim. Se eu ficar doente, ele está. Só que claro, é muito difícil, né, Camila? Na vida, eu estou te falando assim, no sentido que a gente hoje o tempo inteiro está dominada pela mídia, pelas coisas ruins, e todo mundo, entendeu? Então, sim. assim, como você encontrar paz diante de algumas situações da Uhum. vida, do mundo, né? Não Sim, sei, eu fiquei pensando nisso que eu falei, né? Como claro. que eu poderia falar para ela, né? Porque é difícil eu chegar para ela e falar assim, eu tenho o meu convênio. Mas, ô, Luciana, eu tenho certeza que nesse momento Deus está no controle da sua vida e você Sim, pode ter certeza que você não vai adoecer, porque Ele sabe de tudo, sim. não é, Camila? Com certeza, Ah, minha linda. Isso é algo de- que, primeiro, a gente se intoxicar de notícias ruins é algo que, primeiro, já vai deixar o teu cérebro totalmente dominado com coisas ruins. Por quê? a mídia Porque, é. de novo, o cérebro ele é um receptor do medo, de riscos, e ele está ali só nutrindo isso, é o que ele quer. Então, é algo que tu falou e essa pessoa ela já vai estar com um nível de insegurança 1000. Se ela não faz nada, nenhum contraponto, ela está tomada pela preocupação e ela está sofrendo de forma ilusória. Agora, o que eu aprendi com isso? Deus está no controle sempre. Se ela ficar doente, tudo que ela precisar passar nessa vida, independente da forma, perdeu o convênio, está com convênio, qualquer doença física, qualquer doença mental, qualquer situação que ela passar, que ela tiver que passar, Deus vai estar sempre no controle. E essa situação, ela vai sempre trazendo uma oportunidade de expansão. Na verdade, o que está causando o sofrimento dela é ela pensar que pode precisar do plano e não ter o plano, ou seja, uma coisa totalmente ilusória, não é nada real, não é Ela nada nem tá, verdadeiro. Se ela ela nem ficar doente e ela não tiver o plano, ela está pensando, meu Deus, se eu ficar doente eu vou morrer. Não, não, ela não sabe se é essa a verdade. O momento de ela ter que partir vai acontecer, está dentro do plano maior de Deus. E a gente precisa dessa confiança e entender isso. Quando você está no caminhar espiritual, você percebe que está tudo no comando. Quando você se dá os. A gente já estudou aqui num curso em milagres. Ele pede para a gente dar um passo atrás, não pede? Ou seja, libera a tua mente para mim, deixa você entender o fluxo que eu tenho, deixa você enxergar. Você está ocupando tanto a tua mente com os teus próprios pensamentos de controle do que vai acontecer, do que não aconteceu, do que, por que que aconteceu, por que não aconteceu. Tu está entupindo tanto isso com as tuas próprias ideias, com as tuas próprias formas, que você não enxerga o meu fluxo. Você nem não e o que você não enxerga, você não pode confiar. Então, o que que eu diria para ela, Pati? Relaxa, tu estás sendo cuidada. Não é o plano que te dá saúde, não é o plano que te dá segurança, não é. Aí o Chico está aqui agora, uma testemunha. Quando ela precisou de auxílio médico, ela teve auxílio médico, mesmo sem um plano, de certa forma. Quando o teu caminho. E outra, não é porque ela estava e eu falei para o Chico, eu vou usar o teu exemplo aqui porque ele é super pertinente, tá? Eu sei que tu não te importa. Quando ela estava esperando pela cirurgia, é, foi muito interessante, porque ela estava lá na emergência, era um hospital grande aqui em Florianópolis, então tinha mais pessoas até do que vaga na parte de emergência. Então, ela estava lá junto com o pessoal esperando pela cirurgia para entrar depois no parto.
E tinha várias pessoas ali, cada um com seu tipo de doença. E quando tu olha para aquilo, tu fala, eu queria estar sozinha num quarto privado. Queria estar lá sendo cuidada. Esse é o olho raso. Eu falei para Chico, você está sendo cuidada por ele, nada vai faltar que você precisa, né? Eu e ela sempre conversavam. Fica tranquila. E como você está bem, porque ela, quando estava medicada, ela estava sem dor. Quando você está bem, eu falei para ela, fica atenta às oportunidades que ele vai te trazer de abençoar as pessoas que estão aqui. Você vai ser canal de luz aqui. Fique atenta. Então, ela pôde conversar com pessoas, dar palavra de conforto. Então, assim, ó, não existe cenário errado que você esteja, mesmo que a coisa não seja bonitinha. Quando tu abre a tua vida para Deus, Ele te mostra uma outra dimensão que você não enxerga. É tudo oportunidade de bênção. A gente sai dessa coisa, eu preciso de um plano para estar lá sozinho no meu quartinho. Não existe isso. Existe você sendo sempre um canal. Existe você sempre sendo cuidada. E o que precisa ser feito com você vai ser. Então, a gente se bitola muito. A gente tem uma visão muito limitada e bitolada. E a gente entra de novo nessa ilusão. Estão ali sofrendo porque eu perdi o meu plano, e se eu ficar doente, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Meu Deus, você é cuidada, você vai sempre ser cuidada, em todo lugar você vai estar com ele. E, e de novo, o que é vontade de Deus para você é o que tem poder sobre você, nada mais. Então, Jesus fala o tempo todo, você está seguro na vontade de Deus, mesmo que a coisa às vezes não pareça bonitinha, mesmo que uma doença não pareça bonito, eu não quero, Senhor, essa doença, mas às vezes é essa doença que vai fazer você despertar uma dimensão em você adormecida. É um problema financeiro que vai fazer você. Então, a gente tem que entender isso. Deus não se preocupa com a forma, ele quer conteúdo dentro de nós, ele quer o nosso poder de volta. Tipo assim, filho, eu preciso te mostrar onde você está limitado, e essa limitação acarreta o quê? Uma limitação, às vezes, financeira, um período de uma doença física, um período depressivo, às vezes porque tu está ali num looping ilusório que ele precisa te tirar. Ele está ali o tempo inteiro querendo te despertar para a tua abundância interior. Ele quer que aqui é a nossa aula, é o nosso laboratório, é a nossa sala de aula, essa vida. Então vai ter momentos por nós caracterizados ruins, que são oportunidades de grandes saltos para nossa retomada mental, para nossa sanidade, para os nossos passos a Cristo, que é esse ser sano que temos dentro de nós. Então, tudo isso. É isso que a gente tem que trabalhar, sabe, Paty? É entender que a nossa mente ela está buscando risco e criando problema e botando medo o tempo inteiro, com coisa que nem aconteceu, né? E aí com isso se perpetua dentro da nossa mente. Então, é capaz de ela ficar doente, como tu falou, por não ter o plano, com medo de ficar doente. Olha como a gente entra nas noias, e a gente faz isso mesmo. Porque a gente acha que a nossa segurança está no plano de saúde. A gente acha que a nossa segurança está naquele emprego. De novo, se você não faz um trabalho mental, de cura mental, a gente fica louco aqui. Exatamente, Camila. E é difícil, né, Camila, você, assim, falar isso para ela, né, para uma pessoa que tá, igual você encontrou essa moça, né, você viu o semblante triste dela, Sim, e ela fala, não, eu acredito em Deus, mas não é esse acreditar, não né? é esse acreditar. Exatamente. Então, E é isso que às vezes, mas é o momento dela, tudo bem. Mas daqui a pouco, né? Ela pode despertar com aquilo que eu falei em algum momento, a gente nunca sabe, o Espírito Santo sempre usa, né? sim, Sempre usa. é, Em um certo momento, quem sabe aquilo vai fazer mais sentido para ela. Então, mas é isso, enquanto a pessoa está fechada ali naquela crença, naquele condicionamento egóico, mais uma palavra sempre vai ajudar, né? De novo, eu falei, eu percebi ela triste, assim, deixa eu tentar entrar aqui, deixa eu ver se eu ganho uma abertura.
E sempre, claro, nunca é eu que ganho abertura, né? Eu sempre me coloco, Senhor, fala aqui para ela, porque tu não quer ver ela triste. Eu tenho certeza que tu não quer ela assim. E a gente vai. Mas é isso, meus queridos. Seguimos firmes e positivos, porque Jesus fala o seguinte: tua vitória é certa. E é nisso que eu me agarro. Tua vitória é certa, Paty. Tua vitória é certa, Jefferson. Amém. A tua também, Cláudia. A tua também, Fê. A tua também, Chico. A tua também, Pai. E a minha. O nosso triunfo, o triunfo de Cristo é certo. A nossa mente vai ser restaurada e a gente vai estar junto lá no céu, ó. Hang loose. Bom, Camila, eu acho que é por isso que o planeta, eu sinto assim que o planeta está em regeneração, né? Ele está em transição, chamando a nós nessa nova consciência, né? Claro, Isso, claro. porque você percebe que tudo está vindo para as pessoas começarem Olharem, a né? dar esse salto, né? Sim, dá esse espaço, né? Dá esse espaço, olhar para dentro, olhar para Da o unidade, do amor. Uhum. Com certeza, queridos. Meus É. amores, Foi muito muito boa obrigada, a viu? aula, viu? Mais Que uma bom, vez. que bom, Obrigado Paty. Fico também a todos. feliz. Obrigado. A gente está aqui. Uhum. Boa Um noite. beijo para Boa todo noite, mundo. Jefferson. Obrigada, Obrigada, Ká. amigo. Tchau, gente. Beijo, Paty. Boa Beijo, noite. Cláudia. Boa noite, Boa Fê. noite, Cá. Ai. Boa noite, Beijo. Chico. Boa semana. Beijo para as crianças. Tá Saludos a todos bom? Mando aí. sim. Um beijo. Obrigada, Cá. Beijo, Fê.